Eu quero saudar neste momento com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os ouvintes de mais uma tarde da bênção. Eu profetizo tarde de cura, tarde de milagres, tarde de libertação. Nós estamos hoje completando, meus irmãos, o terceiro elo, ou seja, hoje é a terceira sexta-feira da nossa grande campanha de libertação que nós estamos realizando através do Ministério Orações na Madrugada. E são muitos homens de Deus e mulheres de Deus juntamente conosco, que estão jejuando, consagrando as suas vidas, e juntos nós estamos buscando por libertação em todas as áreas da nossa vida, porque sabemos que o Senhor é o único que pode nos libertar. Em João 8, no capítulo 32, versículo 36, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Deus nos deu esta grande oportunidade de estarmos realizando mais uma campanha de libertação. E o tema que o Senhor nos deu para estar trabalhando e aprendendo com o Pai está no livro de 1 Pedro, no capítulo 4. Este é o tema da campanha, que diz assim: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E este tema é lindo, é maravilhoso. Eu confesso que eu estou aprendendo tanto, que tem sido um grande aprendizado para mim nesta campanha, porque o dom do amor é o dom, supremo, Nós vimos no início desta campanha, em 1 Coríntios capítulo 13, falando primeiro o que é o amor. Nós vimos cada versículo falando sobre a suprema excelência do amor, é lindo demais. E hoje nós vamos estar trazendo a ministração da palavra que o Senhor nos deu, e que o Espírito Santo de Deus possa nos revelar a essência desta palavra. Neste momento eu convido você que possa, juntamente comigo, abrir a sua Bíblia e meditar na palavra que está no livro de Mateus, capítulo 22. Nós estamos trabalhando, a respeito do amor, e tem tantas passagens bíblicas para nos, que fala algo a respeito, para nos ensinar. E hoje nós vamos aprender mais uma vez, falar sobre os mandamentos que o Pai deixou desde o Antigo Testamento, através das tábuas que Moisés escreveu, os 10 mandamentos e tantos outros mandamentos. Sabemos que hoje nós estamos no tempo da graça, e também no Novo Testamento fala a respeito deste grande mandamento que Jesus nos deixou por intermédio da tua graça. No livro de Mateus, capítulo 22, versículo 34 em diante, vai nos dizer assim: e os fariseus ouvindo ele, e os fariseus ouvindo que ele fizera emudecer os fariseus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro
e grande mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós podemos ver que o Senhor Jesus deixou ali claro para tanto os seus discípulos que o acompanhavam, como aqueles fariseus, aqueles doutores da lei que gostavam de interrogar Jesus, de fazer perguntas difíceis, dizemos assim, achando que Jesus não ia ter resposta para eles, porque eles sempre procuravam alguma ocasião contra Jesus. Nós sabemos da história. E os fariseus ali, quando Jesus ali estava falando, Jesus ensinava, e eles ficaram com o coração emudecido, os saduceus também, ou seja, eles ficaram, o coração endurecido. E um deles ali interrogou, Jesus, aqui mesmo fala na palavra, para o experimentar. Ou seja, eles sempre achavam que Jesus não tinha uma resposta certa ou concreta, enfim, que pudesse ali achar contra Jesus uma brecha, uma falha sequer. Mas eles não sabiam que estavam falando era com o Filho de Deus, aleluias. Oh glória, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E ali um dos doutores da lei perguntou a ele, interrogou para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Porque eles sempre, eles procuravam guardar a lei. O coração deles era ainda fechado, não tinham, assim, acho que consciência de que Jesus, ele ali estava junto deles. E a partir do momento, que Jesus ele veio ao mundo, ele não veio, revogar as leis do Antigo Testamento, mas ele veio confirmar, ele veio, para cumprir e completar o que já estava escrito. Em momento algum, Jesus veio para abolir a lei, para falar para eles: olha, acabou, não é mais assim. Porque naquele tempo, na lei, um dos mandamentos ali que Moisés deixou era para amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas eles ainda, talvez eles entendiam isso só se fosse da boca para fora. Eles achavam que não precisavam, demonstrar esse amor através das atitudes, porque eu imagino que naquela época eles eram tão donos de si, achavam que eram donos de si, que eles amavam só de palavras, não agiam, como tal. Eles não cumpriam nem o mandamento que foi deixado para eles ali, na época de Moisés. E quando veio Jesus, eles queriam criticar Jesus, perguntar a Jesus, fazer perguntas, porque Jesus já ensinava acerca do amor. Nas suas palavras, Jesus já pregava assim por si mesmo o amor. E ali, quando eles interrogou Jesus, um deles, para poder experimentar, Jesus respondeu. Quando ele disse: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus foi lá no Velho Testamento, pegou o mesmo, a mesma passagem, assim, a palavra que diz a respeito do que nós temos que amar o nosso próximo. Aí Jesus falou de uma forma ainda mais sábia, ele complementou, disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que é o grande mandamento, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Então quer dizer que ele disse: este é o primeiro e grande mandamento. Primeiro nós temos que amar o Senhor Deus, ou seja, o nosso Pai, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento. Ele disse: este é o primeiro
e grande mandamento. Para Jesus, ele, né, deixou claro ali que primeiro nós temos que, né, oferecer o amor ao nosso Deus, ao nosso Criador. E depois ele disse, o segundo, eu acho que aqueles fariseus ficou meio surpreso ainda. Que Jesus falou, o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele deixou claro para eles que desses dois mandamentos dependem toda a lei, ou seja, toda a lei e os profetas. Então, esse versículo, essa palavra que diz que nós temos que primeiro amar a Deus acima de tudo, né? Sobre todas as coisas, em outras passagens fala assim. E depois ao nosso próximo como a nós mesmos, ele falou, não interessa, ou seja, não importa se foi desde a antiguidade, se é desde o Velho Testamento ou se é agora no Novo, né? Porque eu vim para cumprir a lei. Oh, maravilhas, eu imagino, né? Conjecturando. Jesus falou, eu sou, né, a lei. E eu vim para cumpri-la. Olha que coisa linda, eu fico conjecturando, imaginando. Por que que o homem tenta às vezes tornar as coisas difíceis? E quando ele fala que o grande mandamento, né? O primeiro mandamento é amar a Deus, porque ele perguntou assim, qual é o grande mandamento? Mas Jesus falou, então são dois, porque o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois ao nosso próximo como a nós mesmos, porque nós vimos em outras passagens na segunda semana, que como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu irmão? Então não adianta, se eu disser que eu amo a Deus e eu não amo o meu irmão, o meu próximo, independente do que ele seja, porque eu aprendi assim, desde quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, né? Deus me deu, né, pela sua misericórdia, eu creio, já me falaram a respeito disso, esse dom do amor, porque eu aprendi a amar o meu próximo, independente do que ele seja, né? Que seja, não importa a cor, a raça, não importa o credo religioso, a condição social, isso não importa. Isso eu aprendi que sempre ali, né, aquela pessoa ali que Deus colocou no meu caminho, me ensinou a amar, ainda que sejam aqueles que já me perseguiram, às vezes me caluniaram, enfim. Existe uma alma. E eu olho assim, eu vejo assim, e ele tem uma alma e ela é preciosa para Jesus. Então eu aprendi a amá-lo. E eu procuro também, a gente sabe que nós sabemos que somos falhos, mas nós temos que amar e olhar, né, primeiro para as qualidades, porque falhas todos nós temos. E eu tenho muitas falhas, eu tenho muitas dificuldades. Talvez você que está ouvindo esse áudio tem muitas dificuldades de relacionar-se com alguém, digamos assim, de ter uma afinidade, de ter comunhão, de ter paz com alguém. Mas, claro que nós sabemos que existem pessoas que é difícil conviver, mas também não é impossível. Temos que aprender a amar sem distinção, a amar sem nenhuma barreira e clamar a Deus, né? Por aquela pessoa. Como eu disse, que eu vejo aquela pessoa como uma alma, e esta alma tem valor para Deus, e eu oro pedindo a Deus que a liberte ela também das suas dificuldades, né? Às vezes ela tem um coração duro, é difícil de compreensão, às vezes é difícil de diálogo, enfim. Existem pessoas, Deus fez cada um, né? Cada um é de um jeito. Nós sabemos que é difícil às vezes tolerar alguém e tudo, mas temos que fazer uma forcinha, porque Jesus está falando aqui que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Em outras versões fala assim, mas aqui nesse texto de Mateus
22, o versículo 37 fala assim: e Jesus disse-lhe: amarás o teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E deixou claro para aquele fariseu que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então vale para todos. Isto é válido para todos nós. É também mandamento nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, assim como Jesus nos amou, como Deus nos amou, porque falhos todos nós somos e sabemos que Deus, ele é amor, então nós temos que amar a Deus e aos nossos irmãos. E seguindo aí, nós vamos também ler, primeiro nós lemos o grande mandamento, em Mateus, no capítulo 22, do versículo 34 ao 40. E agora nós vamos falar sobre o cumprimento desta lei, que está em Mateus, no capítulo 5, e a partir do versículo 43, que Jesus também ali, através das palavras dele, falando também, ensinando ali a respeito desse grande mandamento, desses dois mandamentos. Ele disse assim, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, continuando aí. Eu gosto de ler todo o contexto, mas não vai ser possível agora, senão o áudio fica grande. Diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante, sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai, que estás no céu. Então, essa outra passagem de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, completa esse versículo que nós lemos anterior, de Mateus 22, 40, porque Jesus falou que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então ele dizendo ali acerca daqueles homens duros de coração, que gostavam de interrogar Jesus em todo momento, achou ocasião contra ele ensinando a sua palavra. Ele gostava de ensinar a palavra de Deus, nas sinagogas, em muitos lugares, era multidões que acompanhavam Jesus, e ele foi falando para eles. Ele perguntou assim: ouvistes o que foi dito? Que nós temos que amar o teu próximo e aborrecer o inimigo, como se diz, é fácil amar só a quem nos ama, e quem não nos ama, ou seja, aqueles que nós consideramos nossos inimigos, nós não devemos amar, não. Ele disse assim: eu, porém, vos digo que ele disse, amai a vossos inimigos. Olha só, nós temos que aprender a amar os nossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Olha só, ainda abençoar aqueles que lançam palavras de maldição, palavras negativas, palavras contrárias contra nós, ou seja,
Tem pessoas que às vezes só abrem a boca para poder falar palavras de derrota, palavras de negativa. Por isso que nós temos que estar sempre em vigilância e oração, né? Sempre temos que estar lutando contra essas forças espirituais que muitos dão lugar ao inimigo. Ou seja, eu vou usar uma expressão aqui, empresta a boca, né, pro adversário. E ali começa a nos maldizer. Fazem bem, ele diz, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Jesus disse assim, ou seja, faça tudo o contrário. Oh, glórias, aleluia. Se alguém está te maldizendo, abençoa ele. Se alguém está, alguém te odeia, ore por ele. Aquele que te maltrata, aquele que te persegue, tem coisa melhor. Eu digo isso por experiência própria, que é você dar um tapa de luva na cara do inimigo. É você fazer o contrário. É você tratar bem aquele que te tratou mal, te deu uma má resposta. Assim, sabe, eu já observei, né, já aprendi muito a respeito disso, que você vai ganhando ele para Deus, né? E vai conquistando afinidade também, para depois ter afinidade, ele por você, você por ele. E assim, no final da história, resumindo, eu tenho experiência própria. Aquele que era meu inimigo, ele se tornou meu melhor amigo. Porque nós temos que aprender assim. E isto é um mandamento, completando, né, o que Jesus falou, que nós temos que amar, né, o nosso próximo como a nós mesmos. E ele disse assim, no versículo 45 aqui, de Mateus 5, para que sejais filhos do Pai, que está no céu, ou seja, né, nosso Pai, nosso Deus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Jesus quis dizer assim, Deus, ele, quando o sol nasce, quando o sol se põe, foi ele que criou, né, os luminares, as estrelas, o sol, a lua, tudo. Ele, né, é tão lindo, eu conjecturando pela manhã, quando o sol nasce, ele não nasce só para aqueles que Deus acha que são bons, aquele que merece. Não, o sol, ele nasce para todos. Aqui fala na sua palavra, o sol, ele se levanta sobre os maus e os bons, porque se Deus fosse olhar só para quem é bom, não, Deus, ele olhou para todos de igual maneira. E também ele disse assim, e a chuva, né, e a sua chuva desça também, né, sobre justos e injustos. Assim também nós temos que ser, porque ele continua dizendo no versículo 46, se amados os que vos amam, que galardão tereis? Sobre galardão, sabemos que é um presente, é uma surpresa, eu creio, né? Pela minha fé, que está preparado para nós quando nós chegarmos na glória, porque em outros versículos fala, né, que nós vamos ser julgados pelas nossas obras, pelas nossas obras que vamos receber o nosso galardão. Então, como que nós vamos receber galardão? Se eu digo que eu amo a Deus, porque eu sei amar e eu tenho o dom do amor e tal, mas não ama os que me odeiam, não trata bem os que me tratam mal. Aí, continuando a leitura, e se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Porque naquela época era difícil, né? Oh, meu Deus, ainda é difícil até hoje. É difícil como tem pessoas que às vezes sentam no mesmo banco ali para cultuar a Deus, mas cumprimenta os que estão do lado direito, mas algum que está do lado esquerdo ele nem olha. Faz de conta que não tem ninguém, né? Usando assim essa expressão como exemplo. Então, assim eram também os publicanos. Eles achavam que cumprimentando um e não cumprimentando outros, para Deus aqui fala, né? Jesus fala
não faz nada demais, nada mais, não tem significado. E eles faziam assim. Mas o Senhor disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Quando Jesus disse que nós temos que ser perfeitos, como o vosso Pai que está no céu, como é perfeito, né? Sabemos que, humanamente falando, talvez nós poderíamos, pensar que é impossível, porque perfeito foi só Jesus, aquele que não teve, nenhuma mancha, nenhuma mácula. Ele carregou sobre si, naquela cruz tão pesada, se passando ali por aquele madeiro, morreu em nosso lugar por causa das nossas imperfeições, dos nossos pecados. Mas não é impossível nós que estamos aqui hoje, no tempo da graça, através da sua graça, buscarmos essa perfeição. É o que nós estamos fazendo nesta grande campanha de libertação, que para a glória e honra do Senhor faz muito tempo que estamos nesse propósito de orar, jejuar, buscando por libertação. Já trabalhamos com tanta área, tantas coisas que Deus nos deu para buscarmos, a libertação pelas maldições hereditárias, já buscamos libertação para as obras da carne. Enfim, são tantas coisas que nós temos que estar buscando para nós alcançarmos talvez a estatura de perfeito varão diante de Deus, varoa, a estatura de um perfeito adorador, um verdadeiro adorador. Mas sabemos que nós temos Jesus para nos ajudar. Esse ensinamento do Antigo Testamento, que tem várias passagens bíblicas que fala que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, ele até hoje permanece atual. Não se pode separar o amor a Deus do amor ao próximo, porque se nós dissermos que amamos a Deus e não amamos ao próximo, nós estamos enganando a nós mesmos, porque Deus não agrada de tal coisa, porque Deus, o Senhor é um Deus compassivo e Ele cuida de nós, Ele quer que nós buscamos dele, a libertação de tantas coisas que nós necessitamos. E acaba que termina numa só, palavra, que o amor, a Deus, ele concretiza em nós como o amor ao nosso próximo. Porque quando Jesus foi interrogado sobre qual era o maior mandamento, Jesus também acrescentou o segundo. Ele falou, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar o próximo como a nós mesmos. Que o grande mandamento é nós amarmos a Deus e o segundo é amar o nosso próximo. Ou seja, nós temos que aprender, a nos humilhar. Temos que aprender, depois vamos ver outras passagens que falam: se deu um lado da sua face, se feriu de um lado, deu o outro. É difícil? Mas não é impossível. Para nós hoje, que somos o povo da nova aliança, o amor ao próximo, ele não fica apenas na ordem dada por Deus no livro em alguns livros do Velho Testamento. Por exemplo, no livro de Levítico, capítulo 19, Levítico 19, versículo 18, fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora nós temos, em João 3, versículo 34, um novo mandamento, que já é na época da graça, no tempo da graça, no tempo de Jesus, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sabemos que Deus nos ama, por isso também devemos amar os nossos irmãos. Foi assim que nós aprendemos com as Escrituras Sagradas, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então, Deus, ele ordenava o seu povo que amasse o seu próximo. Jesus ainda não tinha vindo à Terra naquela época, mas sabemos que hoje, o Senhor veio, se manifestou aqui como homem.
ele pagou um preço muito caro para que toda a vontade do Pai se cumprisse através da sua vida. E ele nos deixou grandes ensinamentos, grandes coisas que nós temos que colocar em prática. Não é só ler a palavra, não é só guardar a palavra na tábua do nosso coração, mas nós temos que viver, nós temos que praticar. E este amor ao próximo é algo que nós temos mesmo, que esforçar, colocar em prática, porque Jesus ele deixou esse mandamento que nós temos que amar, continua valendo até hoje, Assim como ele nos amou, assim como Deus nos amou primeiro, como nós vimos na outra semana, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele entregou o seu único filho para morrer por nós ali naquela cruz, para que nós tenhamos o direito da salvação e da vida eterna. Deus nos amou primeiro, o Pai nos amou, e também o Filho nos amou, porque ele se fez, como ele experimentou, a morte de cruz como homem, se fazendo passar por pecador, como nós, mas nele não havia pecado. Por isso que o Pai, deu a ele o seu triunfo. Por isso que Jesus venceu a morte. Ele venceu tudo por amor a nós. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós vamos estar orando. Vamos orar, pedindo a Deus que venha nos inundar nessa tarde com o seu amor. Venha nos encher deste amor. Que o Senhor possa colocar em nós, reacender a chama do amor. E que nós possamos voltar também ao primeiro amor. Aquele amor do início da nossa conversão. Eu sei que ainda existe até hoje. É necessário, que nós venhamos estar sempre buscando voltar àquela essência do primeiro amor. Aquele amor que a gente, aquela sede de buscar a Deus, de servir a Deus, de amar os nossos irmãos, de desejar, enfim, praticar o bem ao nosso próximo. Claro que existe muitas pessoas hoje que continuam vivendo dessa forma, mas eu ainda peço, sempre oro, falo, Deus, renova em mim, o meu primeiro amor, reacende a chama do amor no meu coração. Se às vezes está faltando algo em mim, que eu sei que eu sou imperfeita, eu sou falha. Às vezes tem coisas que a gente tem que respirar fundo, E tem os professores que falavam, conta até 10, para a gente engolir tanta coisa. Mas isso aí são coisas que faz parte da nossa vida. Mas vamos orar para que cada dia nós venhamos aprender mais e mais com o nosso Deus. Porque é somente através deste amor. O Senhor quer que nós voltamos a praticar o verdadeiro amor. Se colocar no lugar do nosso irmão como se fosse nós mesmos. Oferecer a ele aquilo que nós gostaríamos que fosse bom para nós. Tudo aquilo que eu gostaria que seja comigo, que seja com ele também. Independente se ele é teu irmão de carne, enfim, de sangue, se não for. Independente do que ele seja. Que nós possamos aprender a praticar esse amor. Porque somente é através desse amor que nós tivemos um pelo nosso próximo aqui nessa terra. Que o Senhor diz que ele é capaz, através desse amor, o Senhor ele é tão misericordioso que ele é capaz de encobrir multidão de pecado, Porque nós somos pecadores, mas o amor encobre multidão de pecado. Pai, neste momento eu entro na tua presença
mais uma vez, Paizinho, neste dia, Pai, já pedi ao Senhor permissão, Pai, para orar hoje, para falar com o Senhor. Dobrei os joelhinhos, Pai, e busquei a Tua face. Mais uma vez neste momento, Paizinho, eu te clamo, eu te peço, Pai. Sei que o Senhor nos ama, Pai, e que nós possamos também, Pai, fazer com que este amor venha resplandecer em nós, através do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, em atitudes, através dos nossos gestos, dos nossos atos, não só de palavras. Como a Tua palavra diz, que o amor não seja fingido, que nós não venhamos, né, assim, falar que amamos só de boca, mas que nós possamos colocar em prática, que nós possamos, a partir de hoje, começar a dar mais atenção para isso, que nós venhamos estender a mão, né, para o nosso próximo, procurar ali saber, às vezes, né, pessoas que ali precisam de perguntar do que é que ele precisa de ajuda. Às vezes não temos condições de ajudar financeiramente, isso aí a gente sabe que, né, o mais importante, ajuda material também é importante. Nós temos que praticar as obras, né? As obras são importantes, mas o mais importante é nós demonstrarmos nosso amor através das nossas orações. É o que nós estamos fazendo, né? Uma oração, ela tem muito poder, eu creio. O Senhor possa alcançar esse que está aí neste momento ouvindo esse áudio, essa palavra. Está com o coraçãozinho desesperançoso, já não sabe mais, né, ali identificar os seus sentimentos. Às vezes está com o coração muito emudecido, conturbado. Sabemos que nós temos, né, nossas lutas diárias, nosso dia a dia, mas não podemos deixar nos abater por essas coisas. Nós temos que procurar buscar o verdadeiro amor, né, que ele lança fora todo medo, que nós possamos temer mais ao Senhor, temer a Ti, Pai, e também como mandamento do Senhor, cumprir não só esse mandamento, que é o amor a Ti em primeiro lugar, o amor ao próximo, mas todos os outros mandamentos que nós sabemos que contribuem para o nosso currículo, que nós estamos preparando, Pai. Nós estamos nos preparando, buscando nos aperfeiçoar cada dia para a nossa morada, para nós subirmos para a nossa morada eterna. Porque nós sabemos, Pai, que nós estamos aqui somente de passagem. Tudo aqui vai ficar, mas uma coisa nós não podemos dever a ninguém, que é o amor, Pai. Não podemos dever o amor ao nosso próximo, porque este é o dom supremo. Sabemos que ele é maior do que a ciência, ele é maior do que a profecia, do que eu falar em línguas, né? Que é ser renovado, quem é batizado pelo Teu Espírito Santo. Mas sabemos, Pai, que o Senhor agrada, né, da nossa humildade, da nossa simplicidade, da nossa sinceridade diante do Senhor. Que a partir desta campanha eu creio, Pai, eu vou aprender ainda mais, eu quero aprender mais de Ti, Senhor. Quero sempre, continuamente, né, estar meditando na Tua palavra, praticando, procurando praticar e cumpri-la também. Porque nós sabemos que tem muitos mandamentos do Senhor para nós cumprirmos até os dias de hoje. E o Senhor prometeu estar conosco, Pai, até a consumação dos séculos. Nós sabemos que nós não estamos sós. Nós temos o Teu Espírito Santo, Pai, para nos ajudar, Pai. O Senhor fala de amar ao nosso próximo como a nós mesmos, mas de amar, né, como Jesus nos amou e continuará nos amando até a consumação desses séculos, estando conosco, nos ajudando, porque eu sei, Pai, que para muitos talvez seja difícil, não só amar, já é difícil para muitos perdoar, imagina amar.
perdoar aqueles que vos perseguem, aqueles que vos caluniam, né? Perdoar aqueles que te maltratam. Sabemos que não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra algo que está ali servindo de barreira. Muitas das vezes entre mãe e filho, entre esposa e esposo, pai e filho. Vamos nesta tarde crer, clamar ao Senhor, que o Senhor venha quebrar essas barreiras, venha jogar por terra essas dificuldades e que volte a reinar o amor dentro do teu lar, dentro da tua casa, da tua família. Que o Senhor possa, né, dar mais a paciência, os frutos do Espírito, mais longanimidade. Muitas das vezes nós precisamos, Pai, nós temos que pedir ao Senhor os outros frutos do Espírito. Muda o nosso temperamento, Pai. Muda, Pai. Que nós possamos, né, antes de tudo, colocar em primeiro lugar o amor. Lembrar, Pai, que o amor do Senhor para conosco, ele é incondicional. O Senhor não olhou para as nossas falhas. Jesus, ele se ofereceu em nosso lugar. O Senhor não olhou para as nossas falhas. O Senhor, ali com seu amor, entregou Jesus, teu Filho amado, único, para morrer por nós. E que hoje nós possamos aprender com este amor e também procurarmos sempre colocar em prática. Que o Senhor possa nos abençoar através desta campanha. Muitas pessoas possam sentir a paz voltar a reinar dentro de si, no teu coração. Que você saiba que Jesus te ama. Ele é o único que te compreende com todas as suas falhas. Sei que neste momento muitos talvez estão aí com incertezas, pensando que Deus, né, te esqueceu, pensando que talvez não tem mais nenhum jeito para você. Às vezes o inimigo está aí te acusando, tantas coisas que você já fez, agora está buscando amor, agora quer demonstrar que ama teu pai, ama tua mãe, teu filho, ama tua filha, teu esposo, teu irmão, com tantas coisas que você já fez. Eu quero te dizer uma coisa: não olhe para isso, não dê ouvido à voz do inimigo. Essas pessoas que às vezes vos maldizem, algumas palavras de maldição que foi lançada sobre você, você já ouviu, já escutou. Eu quero te dizer que Deus, ele é poderoso neste momento. Ele é poderoso para quebrar agora esses maus sentimentos, pensamentos, e que o Senhor possa devolver a você a paz, e você possa sentir o amor do Pai por ti, o amor do Filho por ti, Jesus Cristo, nosso Salvador. Que você possa sentir reacendendo dentro de você a chama do amor. E Deus vai te dar mais amor para aquele que você precisa, aquele que você sente que precisa chegar, aproximar, abraçar, pedir um perdão, enfim. O amor de Deus, ele é o primeiro mandamento na hierarquia da obrigação. Mas o amor ao próximo é o primeiro na ordem da ação. Senhor, eu entrego neste momento em tuas mãos mais essa tarde da bênção. E que você possa estender as tuas mãos para você receber a tua bênção e a tua vitória. Nesta tarde é tarde de vitória. É tarde de vitória. Receba a sua vitória. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Oh, glórias. Oh, maranda labassurianda. Aleluia.